E aí, meus amores, vamos corrigir as questões do texto que eu passei para vocês? Então, a primeira questão, a resposta é que trata dos direitos da criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Vocês leram o texto e perceberam, né, que o texto falava sobre os direitos da criança, onde ele dividia em 10 princípios, certo? A segunda questão, ele pede para citar alguns dos direitos da criança. Então, alguns dos direitos da criança é lazer, educação, diz também nesses princípios que não pode obrigar a criança menor de 16 anos a trabalhar, não é isso? Então, esses são os direitos de vocês, crianças. A terceira questão pede para ler junto, né? A página 86 e 87, mas eu acredito que vocês já tenham lido e tenham respondido. Vocês poderiam me passar qual foi a resposta de vocês aqui? Porque tem muitas questões aqui que são respostas pessoais. Então, eu gostaria que vocês também interagissem comigo. Mandassem no meu privado, professora, eu respondi isso aqui, tá correto? E aí eu vou passar para vocês para dizer se tá correto ou não. Porque interpretação de texto, né? Vai da bagagem de cada um. Na página 89, pergunta assim a primeira questão. Para que foi escrita a Declaração dos Direitos da Criança? Vocês colocaram o quê? A resposta é que foi escrita para assegurar os direitos da criança. No caso, que elas possam ter saúde, educação, lazer e que elas escolham a profissão que elas querem seguir futuramente, né? A segunda questão pede para você escolher 2 dos direitos que foram citados no texto. Então, me diga aí qual foram os direitos que vocês citaram no texto. Certo? Mande lá no meu privado para ver se está correto. A terceira questão pede para vocês observarem a capa do CD de Toquinho. E pede para vocês analisarem, né? Primeiro fazer uma análise visual aqui, né? E depois responder as questões. Aqui é a capa, certo? Que é a parte da frente do CD. E aqui é a contracapa, que é a parte de trás do CD. Aí ele pergunta, qual é o título do CD? O título do CD é Canção de Todas as Crianças, certo? É o nome do CD. Quem são seus autores? Quem foi que fez o CD? Quem foi que gravou o CD? Né? O CD ele foi feito por Toquinho e ele faz Andreato, certo? Foram esses 2 compositores que estavam lá presentes no CD, que fizeram esse CD, esse trabalho. O que representa a imagem da capa do CD? A parte da frente ali, que tem umas crianças, né? Ela está completa? Então, se vocês olharem direitinho, a capa, ela tem várias crianças. E dentre essas crianças, você pode ver que são várias nações, né? Tem crianças com a roupinha, com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Tem crianças com as cores da bandeira do Brasil. Tem crianças que são chinesas, traços orientais, né? Tem uma criança aqui indígena, olha, um índio aqui. Então, ela representa as nações. Ela está completa? Não está, porque a criança que tem a camisa da bandeira do Brasil não tem rosto. Então, ele não está completo, certo? Qual a nacionalidade da criança que colar sua foto na capa? Por quê? Aqui a nacionalidade da criança, ela é brasileira, porque é a criança que está sem o rosto, que é para colar uma foto da criança no CD, na capa do CD, ela está vestida com a camisa com as cores da bandeira do Brasil. Então, a nacionalidade dela é brasileira. O porquê? Por causa disso, né? Por causa da cor, as cores da bandeira, que representa a bandeira do Brasil. A quarta questão, eu vou dizer os princípios, né? Para poder não me estender muito no vídeo. O primeiro, que é deveres e direitos, o primeiro item é o princípio 1, certo? O segundo item é o princípio 3. O terceiro item é o princípio 7. O quarto item é o princípio 5. O quinto item é o princípio 9. O sexto item é o princípio 10. O sétimo item é o princípio 2. O oitavo item é o princípio 4. O nono item é o princípio 6. E o 10º item é o princípio 8, certo? Vocês corrijam aí direitinho, vejam se bateu a resposta com a de vocês, tá bom? A quinta questão
o texto, os direitos das crianças, fala também do ECA. O que essa sigla significa? Então, a sigla significa Estatuto da Criança e do Adolescente. É nele que está as declarações, né, que protegem as crianças e os adolescentes. Eles são as iniciais, né? A sigla, ela é a inicial do nome. No caso, o Estatuto é da criança C, do adolescente. Então, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. De que trata esse estatuto? Ele mostra como o governo e a sociedade podem trabalhar para assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes, certo? Na sexta questão, pede para ler esse texto aqui, não é isso? E aí ele fala, grife no texto, avaliação da Secretaria-Geral do Centro de Referência. E o restante. Então, vocês vão grifar na parte que fala assim, né, que é Leila Paiva. Aí, abre uma aspas aí e fala assim, ainda vivemos em um país em que crianças e adolescentes, cada vez mais, são credores de direitos. São muitos mais vítimas do que autores de violência. Lamentamos o fato de que temos a lei, mas não conseguimos aplicá-la. Então, vocês vão grifar, passar um tracinho embaixo dessa parte que eu acabei de ler para vocês, que é o que a Secretaria-Geral fala sobre esse assunto, certo? O item B, segundo ela, por que isso vem acontecendo? Então, isso vem acontecendo porque os direitos de criança e adolescente e os conselhos tutelares, né, eles não têm condições favoráveis para fazer com que essas leis sejam não é nem que as leis sejam aplicadas, e sim que esses crimes não venham a acontecer, né? Por isso que acontece, segundo ela, segundo Leila Paiva, não é isso? A sétima questão pede para você analisar essas duas fotos, né? E aqui vem dizendo que a criança de 13 anos, logo que ela começou a trabalhar vendendo balas, ela parou de estudar. Então, como tem no estatuto de vocês, crianças menores de 16 anos não podem trabalhar. E ainda mais ficar sem estudar. Então, aqui está errado, né? Aqui também tem outra criança que é que limpa os vidros do carro. Essa criança aqui, não diz a idade, mas ele informa que é uma criança. E está contando aqui os dinheirinhos, né, que a criança fez. Aí ele pergunta, o que essas fotos mostram? Eu acabei de falar, né? São duas crianças trabalhando nos semáforos. Um é do Rio de Janeiro e o outro é de São Paulo. Então, são crianças trabalhando, né? Num período errado, que é menores de 16 anos. E provavelmente pararam de estudar, né? Os direitos das crianças mostradas nas fotos estão sendo respeitados? Não, né? Como eu já disse aqui, eles não estão estudando, eles estão trabalhando com a idade que não é para eles estar trabalhando. Provavelmente aí, a alimentação deles, eles não estão tendo corretamente, porque estão trabalhando para ganhar o dinheirinho deles, né? Ajudar dentro de casa. E assim sucessivamente. E aqui é uma resposta pessoal. É você que tem que responder. Então você me liga, certo? Fale lá no meu privado o que é que você... para você, os direitos da criança são respeitados por todos? Por quê? Então me diga se vocês acham que se os direitos da criança estão sendo respeitados por todos, viu? Beijos!